Superar seus limites gerou na maldição de Asta através do capítulo mais recente de Black Clover. Harold, Domo, meu querido, minha querida Clover Jean, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde irei falar o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo mais recente de Black Clover, que na minha opinião se chama A Maldição de Asta. Por conta de que o lema de sempre superar seus limites, nunca desistir, mostrou que isso se tornou um vício para o Asta e não uma crença que talvez deva ser seguida a partir de agora. Ele já mostrou seu valor, porém na situação atual ele teria de recuar. E como conhecemos sua personalidade, ele está indo para cima em uma guerra que iria tirar sua vida, porque não tem condições, ele não tem um reflexo para possivelmente se defender do próximo ataque de Lutifero. O que faz com que ele se mantenha em pé é apenas seu lema, sua determinação e sua crença. Mas até onde isso pode levar, sendo que pode tirar sua vida a partir de agora? Eu acredito que o Tabata vai querer agora desenvolver muito um aspecto que pode ser muito propício para o amadurecimento do Asta, se for seguir essa possível visão e interpretação, na minha opinião, que gerou nesse capítulo. O Asta mostrou através da sua fala que o motivo que ele não quer parar é por conta de que possivelmente gerou um complexo desde a sua infância, onde as pessoas não reconheciam seu valor pelas suas incapacidades. E acontece que o Asta superou todas essas incapacidades, porém tem batalhas que nós não podemos vencer. E acontece que essa batalha o Asta não vai conseguir vencer sozinho, e ele teria de recuar para se curar, para daí voltar ao campo de batalha. Mas na condição que ele está, a gente possivelmente pode ver uma morte ou um sacrifício. Mas até onde o Tabata vai desenvolver a questão do Asta no próximo capítulo? Veremos os Touros Negros chegar para ser a luz, a esperança que faz com que Asta volte a enxergar, com Nero, Noeri indo para a linha de frente, ajudando, dando suporte para ele? A gente vai ter que esperar para saber. Mas o que a gente vai falar agora é mais profundamente sobre o capítulo de uma forma detalhada em algumas cenas que eu gostei, que deve ser destacado por conta de que o capítulo 321 de Black Clover tem que ser conhecido como a visão, a perspectiva de Senki reconhecendo Asta. Começando a visão geral sobre o capítulo mais recente de Black Clover, eu já conto com seu like para ajudar no meu trabalho, e agora vamos continuar falando sobre esse capítulo. A questão central no início mostra que Yuno fez uma entrada triunfante, mas acontece que ele reconhece que o poder de Lutifero é muito mais esmagador, o que faz com que seja diferente do Zenon. Acontece que ele pode aplicar golpes, mas devido ao poder mágico ser muito maior, Yuno não tem chance, mesmo usando todo o seu limite atual. É interessante isso, porque Yuno possivelmente viu que não teria como ele vencer Lutifero ou até mesmo deter o mesmo. E foi nesse momento que a Leoa volta para o campo de batalha, possivelmente sendo a única a conseguir recobrar a consciência sem ser curada. Mereoreona, devido à sua personalidade selvagem desde o início de Black Clover, mostra algo diferente, sua evolução para a Mereoreona do Arco dos Elfos. Teve um momento em que ela ficou incapaz, ela ficou inconsciente, e por mais que ela tenha levado uma surra muito maior do que naquela época, ela conseguiu voltar ao campo de batalha com toda a sua força. O seu poder está aumentando cada vez mais, segundo o que o Lutifero diz. E acontece que nisso ela agradece a chegada de Yuno, e acontece que os mesmos declaram que vão continuar lutando. É interessante porque possivelmente tem aquela questão: se o poder mágico da Mimosa acabou, sendo que ela não conseguiu curar Asta por completo, ela não vai conseguir curar os capitães. Ou seja, os capitães têm dois modos: ou eles mostram orgulho sendo impressionante se levantando, ou eles vão passar vergonha por conta de que eu irei criticar se eles não conseguirem levantar, sendo que a Mereoreona conseguiu. Muitos podem falar: ah, mas ela é especial, a Mereoreona já está acostumada a ficar mais forte a cada surra que ela leva. Mesmo assim, o irmão dela tem obrigação de levantar no mínimo. Os outros tudo bem, mas o Fuegoleon teria de se levantar, sendo que ele é um dos candidatos a se tornar o próximo Rei Mago, na minha opinião. Mas a gente vai ter que esperar realmente para saber. A grande questão é que é interessante esse ponto, e agora a gente vai mais na visão do capítulo geral, indo para a conclusão, onde mostra a perspectiva do Senki sobre a sua conduta, todo o seu crescimento, sua jornada até o momento atual, onde ele reconhece Asta como um grande cavaleiro mágico. É interessante porque Senki queria fugir, ele queria levar a Mimosa, e acontece que ele percebe que isso não vai rolar, porque a Mimosa tá focando todo o seu poder, toda a sua concentração em curar o Asta, porque ela admite que ela queria fugir dali com o Asta, mas ela não pode fazer isso porque o Asta não deseja isso, ela conhece o Asta. E devido a isso, ela faz tudo o que pode, mas ela reconhece que ela não tem mais poder mágico, sendo que o círculo de Hurt, as runas se quebraram, o que mostra que ela não tem mais mana. E diante disso, Asta consegue recobrar a consciência ao modo que agradece ela, porém ele ainda está aos trapos cheio de ferimentos. E ele continua se levantando, ele não dá ouvidos aos conselhos de Mimosa, porque ele está usando
todo o máximo de concentração que ele tem, toda a sua consciência na frente, visando Lucifer e Yuno, por conta de que ele fez uma promessa a Yuno, que ambos são rivais, então ambos têm de lutar de igual para igual, e nesse momento ele tem que ir ao encontro do seu rival, que o salvou naquele momento. É interessante isso, porque o capítulo acaba nessa perspectiva do Asta, ao modo que culmina no pensamento de Senki e sua frustração, por ver que, tendo entrado na mesma época que o Asta e o Yuno para os Cavaleiros Mágicos, ele tem uma incapacidade, ele não é forte o suficiente para mudar o percurso, ou ao menos para entrar na linha de frente. Ele sabe o seu limite, que se ele for lá, ele seria morto. Porém, ao ver o Asta e a classificação, a forma como o Asta ficou conhecido por muitos, e ele está dando tudo de si, mesmo estando no estágio entre vida e morte, ele pensa que se ele tivesse treinado, se ele tivesse se esforçado, ele seria alguém capaz de ao menos dar um suporte para o pessoal, como o Asta está tentando dar tudo de si neste momento. Então foi interessante porque esse capítulo dá uma visão geral sobre o passado e o pensamento do Senki, como culmina na essência do Asta entre a vida e a morte, mas sempre tentando seguir à frente para cumprir seus objetivos e promessa, concluindo o capítulo de uma forma espetacular. Sem dúvidas, Black Clover proporcionou um fantástico capítulo onde eu elogio a excelente trama e o desenvolvimento perfeito do protagonista. Não tem como, é o shounen de todos os tempos, é o melhor shounen da nova geração. A forma como o Asta nos orgulha mostrando sua evolução, sua crença, ao modo que gera um questionamento até onde isso é uma crença saudável, foi o que o autor nos introduziu nesse capítulo. E é interessante isso, por conta de que Asta está vislumbrando tentar derrotar o Lucifer, mas ele não tem mais força, o seu corpo não aguenta mais. Diante disso, ele mais vai ser um empecilho do que uma ajuda, porque Yuno e Mereoreona vão tentar salvá-lo se Lucifer querer derrotá-lo, como demonstrou no início do capítulo. E a partir disso, é a dúvida. Quando que os Touros Negros vão chegar? Afinal, eles devem estar bem? Então, o que a gente deve esperar para o próximo capítulo? E é essa dúvida que a gente vai falar um pouquinho agora. Para o próximo capítulo de Black Clover, eu acredito que veremos Nero e Noeri chegarem para salvar seu suporte do Asta. Nero vai curar os danos do protagonista, como Noeri vai para a linha de frente ajudar Yuno e Mereoreona. Vai ser interessante porque vai ser a primeira batalha de Noeri e Mereoreona em conjunto. Vai ser legal porque vai fazer uma referência a Axer, que era a mentora da Mereoreona. Então o próximo capítulo o Tabata vai fazer uns paralelos bem legais, eu acredito e espero. Mas essa grande questão é que esse capítulo ainda vai abordar um pouco do Asta, possivelmente do seu complexo, da sua crença e dos limites que ele não pode mais superar de certa maneira, tendo já superado tudo o que ele poderia para o seu estágio atual. Então é interessante porque eu acredito que teremos um pouco de desenvolvimento para o protagonista, como possivelmente talvez tenhamos o olhar dos mentores. Talvez a gente veja um pouco da opinião de Naruto, da opinião de Yambi e mais algum conselho dos seus companheiros. Eu acredito que o Tabata vai querer mostrar uma perspectiva do Asta cego a tudo isso e querendo lutar ao momento em que ele quase perde sua vida e é salvo pelos companheiros. Eu acredito que o capítulo vai mostrar isso, mas a gente vai ter que esperar para ter realmente uma certeza. Então você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?